Bom, pessoal, a gente vai entrar agora numa área muito interessante da matemática. A gente costuma chamar isso de álgebra. Na verdade, são os primeiros contatos com a álgebra, na verdade. Bom, a gente já viu ano passado como é que se resolve a equação do primeiro grau. A gente viu lá que tem situações que eu tenho um valor desconhecido, eu coloco uma letra no lugar desse valor desconhecido e faço algumas continhas para conseguir descobrir que valor que é esse. Tudo bem? A gente vai entrar agora numa nova área que, na verdade, a gente no começo não quer saber quanto que vale as letras. A gente quer aprender a manipular. A nossa ideia a partir de agora é criar algumas habilidades, criar algumas ferramentas, praticar um pouquinho como é que se transforma a linguagem falada para a linguagem matemática. Nós temos na matemática alguns símbolos que eu posso fazer conta, posso operar esses símbolos. Então, se eu conseguir transformar um problema na linguagem matemática, eu consigo pegar esse problema e fazer conta com ele. Essa é a ideia, tá bom? Então, essas primeiras aulas que a gente vai fazer a partir de agora para a gente aprender a trabalhar com a álgebra, com essa linguagem simbólica. Bom, pessoal, vamos começar a praticar essa ideia de escrever da linguagem comum para álgebra, primeiro com um número, tá? Vamos primeiro fazer exemplos numéricos, para depois a gente colocar as letras, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui algumas expressões escritas aqui em português que eu quero escrever em linguagem matemática. Então, primeira expressão, o dobro de 5. Para a gente transformar a linguagem portuguesa, a sua linguagem comum, para a linguagem matemática, eu tenho que saber qual é a operação matemática que aquele termo se refere. Então, quando eu falo dobro, o que significa o dobro? Que conta significa o dobro? O dobro significa 2 vezes, multiplicar por 2. Então, o dobro de 5 significa 2 vezes o 5. Então, essa aqui é a nossa linguagem comum, português, e aqui é a linguagem matemática. Aqui está escrito o dobro de 5, 2 vezes 5. Mesma coisa aqui, o triplo de 8. Triplo significa 3 vezes. Então, o triplo de 8 significa 3 vezes 8. Então, aqui está escrito triplo de 8, aqui também está escrito triplo de 8. Só que aqui está na linguagem matemática, aqui está na nossa linguagem comum. Metade de 12. Metade significa dividir por 2. Então, metade de 12 significa 12 dividido por 2. Tá? Então, 12 dividido por 2 significa metade de 12. Quando você tiver uma divisão, a gente pode escrever a divisão de outra maneira, usando fração. Então, 12 dividido por 2, eu posso escrever também como 12 sobre 2. Essa aqui, para a gente, vai ser a mais comum, tá? A gente vai preferir usar essa aqui. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado significa que eu tenho uma potência que o expoente é 2. Então, quando falar ao quadrado, o expoente vale 2. Então, 5 com o expoente 2. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. O produto de 7 e 9. Produto na matemática significa resultado da multiplicação. Então, o produto de 7 e 9 é a multiplicação de 7 e 9. Então, 7 vezes 9 significa o produto de 7 e 9. E por último, o quociente de 16 e 4. Quociente significa divisão. Então, eu vou dividir o 16 e o 4.
Como eu falei, a linguagem mais comum vai ser a fração. Então, a partir de agora, eu não vou pôr a divisão com 2 pontinhos. Então, quociente significa divisão. Então, 16 dividido por 4, está aqui, 16 dividido por 4. Você tem que conhecer o que significa todos os termos que aparecem. No nosso material que está lá em PDF, no nosso material teórico, eu coloquei uma tabelinha com o significado das principais expressões, tá? Então, as principais palavras que você tem que conhecer tá lá no material teórico, tá bom? Bom, pessoal, a gente já praticou um pouquinho lá com os números. Agora vamos trazer aquelas ideias que eu comentei lá para álgebra mesmo. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui algumas expressões que eu quero também transcrever para linguagem matemática. Primeira expressão, o dobro de um número. Nesse caso, a gente não sabe quem é esse número. Vamos fazer como a gente fez no ano passado, no caso das equações. Quando você não sabe qual é o número que você vai trabalhar, você escolhe uma letra para representar esse número. Por exemplo, eu vou escolher x. Então a gente viu lá no outro exemplo que o dobro de um número, o dobro de 5, era fazer 2 vezes 5. Então o dobro de x é 2 vezes x. Porque o dobro é sempre multiplicar por 2. O próximo exemplo, o triplo de um número. Eu não sei que número é esse. Vou usar uma letra para esse número. Então, por exemplo, o y. Então, o triplo de y é 3 vezes y. O quadrado de um número. Tá vendo? Eu não sei de novo que número que é esse. Vou trocar esse número por uma letra. Pode ser, por exemplo, o A. Então, o quadrado de A fica A com o expoente 2. A gente viu lá no outro exemplo com o número que quadrado significa expoente 2. Por último, metade de um número. Eu não sei que número é esse. Então, eu vou usar também uma letra. Por exemplo, B. Então, a metade de B é colocar o B dividido por 2. A gente viu que metade significa dividir por 2. Então, B dividido por 2. Então, você faz basicamente a mesma coisa que nós temos com os números. A diferença é que você vai, no lugar do número, você vai usar uma letra. Já que você não sabe que número é esse que você vai trabalhar, você põe uma letra. Tá? Então, número desconhecido, você coloca uma letra e a operação continua sendo a mesma. Dobro é multiplicar por 2, então 2x. Triplo é multiplicar por 3, então 3y. Quadrado é expoente 2, então 2 com expoente, o A com expoente 2. E metade é dividir por 2, então B dividido por 2.